Olá, dando continuidade à modelagem aos detalhes, eu vou alinhar primeiro aqui o piso ao centro da casa. Então, para facilitar, selecione os dois pisos e a gente vai agrupar esses pisos. Selecionou, criou um grupo. Eu já criei o meu grupo. Agora, alinhar, selecione o Align, clica no prédio. E aí eu vou alinhar somente em X e não em Y, para não desalinhar aqui na frente, e não em Z, porque senão ele vai parar no meio do prédio. Então, somente no centro e em X. Ok. Por que eu fiz isso? Porque a gente tem a cerquinha, e a cerquinha ela é de forma igual para os dois lados. Então, vai bastar criar uma e depois a gente espelha para o outro lado. Como faremos a cerca? A ideia similar aqui à parte do todo. Então, vou criar uma line. Essa line liga o snap, letra S, o atalho. Criei a minha linha. Botão direito, ou ESC, W. Vou isolar essa minha linha. E aí eu vou criar, selecionar o segmento, e a gente vai criar lá embaixo em dividir aqui por 13 e dá um divide. Agora a mesma coisa, seleciona um sim, um não. Alt deseleciona, se pegar errado. Prontinho. Desliga o snap para que a gente consiga puxar para cima, ok? Com os vértices selecionados, vamos vir aqui em Fillet e arredondar para criar aquela nossa cerquinha fofinha ali. Agora, para dar espessura nessa cerquinha, Enable in Render, Enable in Viewport. Vou desligar aqui. E aí nós temos aqui, ó, vou tirar o F4, a cerquinha criada. Querendo aumentar a espessura, pode aumentar a espessura da nossa cerquinha, ok? Feito uma cerquinha, vou pegar aqui, vou botar uma cor, vou botar preto mesmo. Feito um lado, seleciona e Shift, puxa para o lado de cá. Como a gente dividiu igual, instância, e agora eu vou usar o Snap somente para alinhar ele aqui no cantinho da nossa floreira. Então, já temos aqui a parte da cerquinha, ok? A árvore é super simples, então vou fazer o seguinte, voltando para a geometria cheia, selecione o cilindro. Esse cilindro, você poderá criar ele aqui no cantinho, com o Snap, ou cria ele sem o Snap, tá? Desligo o Snap, S, e subo ele aqui, tá? Vamos de novo, ó. Cilindro, coloquei Snap, criei, desligo o Snap, apertando S, subo, tá? Ah, Carol, ficou muito esquisito, muito grosso, muita espessura muito alta. Sem problema, W. O Snap é só para ele ficar bonitinho aqui em cima do piso. Depois a gente vem no modificador, vamos diminuir o raio dele e abaixar a altura. Puxar ele para cá assim. Ok? Olha como é que tá mais ou menos a altura dele. Por aqui. Raio, um pouquinho mais. Beleza, é uma árvore sem nada demais, né? Um cilindro, vou colocar aqui um tomzinho mais escuro de marrom. E agora, a parte aqui é um círculo, é uma sphere. Posso, de novo, Snap. Vou criar aqui uma esfera, tá? Ele pode criar, porque está com o Snap ligado, maior. Soltou, W. E aí, se for necessário, a gente aumenta o tamanico dessa nossa esfera. E agora que a nossa esfera, olhando aqui pela referência, tá? Vamos nomear aqui tronco da árvore.
e árvore, né? Apesar de ser uma esfera, é a nossa árvore. F3 eu tinha esquecido de nomear aqui. Cerca 2, cerca 1. F3, voltando à nossa árvore. Na nossa referência, ela tem aqui, ó, um degradê. A gente vai criar esse degradê. A gente vai criar o degradê justamente M de materiais, slotzinho vazio. E aqui no slot, se eu coloco uma cor em diffuse, vou colocar uma cor em diffuse que seja similar à corzinha aqui. Então, abrir o diffuse, captura o tomzinho da árvore, por exemplo, tá? E aí você pode movimentar para poder te ajudar a encontrar o tom melhor da viewport, tá? Ele respeita a iluminação da viewport. Então, vou capturar aqui. Pronto, capturei, digamos que esse tom, tá? E vou dizer aqui que é a minha árvore. Se eu aplicar esse tom na árvore, não vai fazer degradê nenhum, diferença nenhuma. Então, para isso, a gente vai ter que vir aqui em Diffuse. Depois que você chegar no Diffuse, você vai procurar a abinha General e Gradiente. Adicionou um gradiente, aí nós temos aqui como mexer nas cores, tá? Go to Parent, a gente sobe aqui o gradiente, e aí eu tenho no Diffuse agora um mapa. Vou dar um Clear. De novo, Diffuse, Gradiente Ramp. E vou aplicar, que aí esse gradiente é melhor para a gente mexer e mesclar aqui as cores, tá? Então, o primeiro gradiente aqui, a primeira cor do nosso 2 cliques na primeira cor, vou vir aqui e vou capturar um tonzinho, vou até botar assim aqui, que é um tonzinho de laranja, tá? Delete, botão direito, delete. Opa, resetei sem querer. Então, de novo, um tom de laranja, depois mais um tomzinho. Se você clicar, ele vai criar mais um ponto. Aí sim, botão direito e no pontinho, delete, tá? No pontinho, botão direito, delete. E aqui eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo, talvez. Deletar esse ponto. 2 cliques nesse. Escurecer um pouquinho mais esse laranja. Pronto, temos aqui o gradiente. E agora a gente vai aplicar ele na nossa esfera. Basta arrastar e jogar em cima da esfera, ou, com a esfera selecionada, aplicar ele, tá? Só que ainda não tá legal, então a gente precisa ajustar mais esse gradiente aqui para ficar legal na nossa esferinha, tá? Ajustou as cores do gradiente? Para visualizar o gradiente, aperte aqui Show Shaded and Result, ok? E agora a gente vai trabalhar aqui o tipo desse gradiente, como que ele vai se comportar na nossa árvore.
Adicionado o gradiente, setou as cores, vou manter o gradiente aqui na opção Regular. A gente pode trabalhar o amount, a interpolação de como será esse gradiente. Vou isolar aqui para facilitar. M de materiais, vamos criar um gradiente para a nossa esfera. Então, feito isso, materialzinho aqui vazio, vou chamar de árvore. No Diffuse, clicou, a gente vai escolher aqui gradiente. Feito isso, ó, vou aplicar na minha esferinha esse gradiente e vou habilitar o Show Shaded, tá? E a gente agora precisa trabalhar aqui as cores. Vou clicar, vou adicionando as cores aqui no meu gradiente. Aqui, tomzito mais assim, e um amarelinho. Para a gente ter esse efeito aqui da árvore. Pode adicionar o efeito linear, como pode trabalhar o efeito radial e trabalhar a questão das posições também desse gradiente. Por exemplo, se eu quiser inverter, eu posso vir aqui, clicar e swap. Ele inverte. Para que você possa trabalhar melhor, pode brincar aqui com fractal, com regular, com turbulence. Vou deixar em regular. E aí que você pode ver aqui, ó, que vai dar umas diferençazinhas, caso você queira brincar com essa questão. Vou zerar. Vou escurecer um pouquinho. Vamos aí, 2 cliques aqui. Escurecer um pouquinho aqui a parte de baixo. Dá um OK. Go to Parent. Não esqueçam de manter o Show Shaded, senão a gente não vai visualizar o gradiente. A gente pode ainda, ó, adicionar um pouquinho de brilho também na nossa arvorezinha, tá? Brilho e deixar esse brilho mais suave, trabalhando aqui o glossiness. Como não tem luz na nossa cena, se você der um F9 agora, F9, não vai fazer tanta graça, tá? Quando tiver a luzinha, vai ficar mais interessante. Só vou deixar aqui mais suave. Lembrando que esses materiais são materiais bem standard, bem básicos. E é isso, concluímos mais uma etapa. Na próxima aula a gente continua detalhando mais. Então é isso, concluímos mais uma etapa. Na próxima aula a gente continua o detalhamento. Até a próxima aula.